sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Casa Judaica. E no vídeo de hoje iremos falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Olha, se eu fosse você eu não sairia daí porque o vídeo está imperdível. Te aguardo já. Já estamos de volta e no vídeo de hoje iremos falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Iremos falar sobre o Pêssah, que é Páscoa, o que se acontecia no Pêssah, o que acontecia 4 dias antes da Páscoa, como que era feita essa cerimônia, onde nasceu e quais são os seus significados. Os gentios poderiam participar da Páscoa? Não ou sim? É tudo isso no vídeo de hoje. E antes de mais nada, não se esqueça de ativar o sino das notificações, se inscrever no nosso canal e nos ajudar a divulgar a poderosa palavra de Deus. O primeiro ponto que iremos abordar está em Êxodo. Êxodo capítulo 12, verso 14, onde o Eterno fala que essa data seria perpétua. 14 de Nissan. 14 de Nissan, refletindo para nós aqui, é entre abril a março. 14 de Nissan era a data da Páscoa, porque Páscoa se chama Pêssah em hebraico, pois significa passar. Assim como Israel passou de escravo, de prisioneiro para liberto, também passar reflete também o sangue do cordeiro que era passado nos umbrais da porta, lá em Êxodo capítulo 12, na 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Então a Páscoa relembra o sacrifício. Exemplo, o povo estava sentenciado a morrer, mas o sangue do cordeiro cobria, poupava o luto e a dor do familiar daquela família da perca do filho primogênito. Então o sangue do cordeiro relembra muito do livramento e do sacrifício. Você lembra de Jesus na cruz do Calvário, né? Não cobriu o nosso pecado, mas ele tirou o nosso pecado. Porque quem cobria o nosso pecado era o cordeiro substituto na Páscoa. Já o nosso Messias, ele arrancou a sentença. Levítico 23 também vai falar sobre a Páscoa, só que em Levítico 23 não vai dar tanta instrução, não vai dar tanta informação sobre a Páscoa, porque a Páscoa já está bem explicada, o povo já entendia bem a cerimônia da Páscoa, não é? Lá em Êxodo capítulo 12. Então começa em Êxodo capítulo 12 a Páscoa, o memorial. Daí por diante, o povo passa a adotar esta data como a Páscoa, como o dia do livramento. Relembrava aos filhos o feito que Deus fez em Israel, relembrava aos filhos tudo aquilo que o Senhor já tinha feito. E essa Páscoa, como eu já falei, tinha que ter o Cordeiro Pascual. E a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco, relacionado com a entrada triunfal de Jesus. Em João 12, verso 20, você vai ver que muitos gentios também participavam da Páscoa. Todos poderiam participar da Páscoa, gentios e não gentílicas. Elas poderiam, desde que fossem convertidas ao judaísmo, que tivesse sido circuncidado, que era ali onde fazia cirurgia, onde se arrancava o prepúcio do órgão genital do homem, arrancava essa primeira camada do órgão genital dele para que ele pudesse fazer a aliança com o povo de Israel, com a nação dedicada às culturas judaicas. Pois é, a pessoa gentílica, conforme João 12, 20 por diante, você vai ver que eles participavam também da cerimônia pascual. Outro fator interessante é que no meio da cerimônia, que está lá em Mateus capítulo 21, você vai ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém pelos portões orientais. A Páscoa ocorria dia 14 de Nissan e a entrada triunfal do Cordeiro acontecia no dia 10 de Nissan. E a entrada do Cordeiro se chamava a entrada triunfal do Cordeiro, que era quando o sacerdote ele ia buscar o cordeiro e entrava pelos portões orientais, que era de frente aos Montes das Oliveiras,
e entrava com o cordeiro em seus braços e as pessoas cantavam usando nas alturas, jogavam as capas, perfume caríssimo de bálsamo, de mirra e assim por diante. Colhia folha de palmeira, fazia todo um processo para entrar triunfal do cordeiro. A multidão estava ali, a cidade estava abarrotada para ver esse acontecimento. Por quê? Porque o cordeiro ele tinha que ter várias coisas. Primeiro, ele deveria ser de Belém, ser da cidade. Segundo, ele deveria ter sido criado separado, não era um cordeiro que se misturava, comum para a Páscoa, era um cordeiro diferente, um cordeiro que estava sendo preparado para um propósito, para um sacrifício. Jesus, quando estava na terra junto com os discípulos, ele sempre apontou o final da sua trajetória. Então ele estava explicando que ele veio para um propósito e que ele foi separado para uma missão maior. Veja que o cordeiro ele deveria ser separado, deveria ser de Jerusalém, deveria ser puro, imaculado, e depois ele tinha que entrar pelos portões orientais no dia 10 de Nissan para passar por uma espécie de expiação no templo. Pegou aí? Dia 14 de Nissan ocorre a Pêssah, a Páscoa, e dia 10 de Nissan ocorria a entrada do cordeiro. Só que Jesus vem do Monte das Oliveiras e diz aos discípulos, com Mateus 25, que fosse buscar uma jumentinha, filha de uma jumenta virgem, que ninguém tinha sentado nela, montado, não tinha carregado. Era comum esse animal em Jerusalém para carregar água, pedra, lenha, carregar tantas outras coisas, sabe? Os pastores que iam para longe pastorear suas ovelhas, passavam meses longe de casa pastoreando, porque não havia pasto ali no quintal de casa. Ele tinha que atravessar o deserto atrás dos mananciais de água, os manrim. Então, às vezes, levavam muito esse animal com águas, pão, bastante coisas para que ele possa se alimentar, comer, fazer fogueira, essas coisas. Então, Jesus ele monta nesse jumento, os discípulos lançam a capa sobre o jumentinho e Jesus vem entrando no dia 10 de Nissan pelos portões e todos ficam se perguntando quem era esse, quem era aquele que estava causando tumulto em Jerusalém. E os discípulos diziam, este é o Cordeiro enviado por Deus. E começaram a gritar, hosana nas alturas, bendito é o Filho de Deus. Ele entrou como um cordeiro pelos portões orientais de Jerusalém. Se você for ver, Jesus ele passou por expiação, os fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos, por Pilatos, por Herodes. Cara, Jesus passou por tantos crivos até chegar ao seu sacrifício e nenhum deles encontrou nele uma mancha, uma mácula, comprovando que ele é o nosso Cordeiro Pascual. Quando o Cordeiro da Páscoa, depois que passava-se pelo processo dentro do templo, tinha que ter testemunha, os religiosos ficavam ali e ele mergulhava o Cordeiro na água para encontrar uma mancha, e quando não encontrava, eles lavavam as suas mãos dizendo, esse Cordeiro é inocente. Veja que em Mateus 22 e 24, Pilatos lavou a mão, declarando que Jesus ele era inocente, que era o Cordeiro inocente. E quando o Cordeiro ia sendo levado para o altar do sacrifício no dia 14 de Nissan, geralmente ia se dando tranco no Cordeiro. E você vai ver que Jesus ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. E ovelha, quando vai ser sacrificada, ela não grita como um bode, ela não fica desesperada, ela vai muda, é sacrificada muda sem dar um grito. E diz que o cordeiro era colocado debaixo do braço, o sacerdote ele ia dando tranco no cordeiro. Jesus ele foi levando tranco, empurrões, chicotadas até o sacrifício, até o local de sacrifício, sem dar nenhum grito, porque ele era o nosso Cordeiro Pascual. Olha, a Páscoa era para relembrar o sacrifício, relembrar o sofrimento, e a Páscoa era composta por ervas amargas, pão ázimos e também o cordeiro. O cordeiro se comia junto com o ofertante para relembrar o sacrifício, o pão ázimo celebrando o povo no Egito, as ervas amargas, que eram cerca de 5 tipos segundo o Mishaná, cerca de 5 tipos de ervas amargas, mergulhava-se as ervas amargas na água com sal, ou então num caldo de tâmaras, para relembrar o sofrimento do povo do Egito. E Jesus ele veio com o seu sangue, nos purificando de todo pecado. Jesus ele é o nosso Cordeiro Pascual. Esse foi o vídeo de hoje, sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Óbvio, não dá para a gente aqui
abordar todos os temas da Páscoa, mas eu prometo trazer outro vídeo mais aprofundado só sobre o Pêssach, só sobre a Páscoa. Hoje a gente focou apenas na entrada de Jesus, que coincidiu com a entrada do Cordeiro, para nos provar ainda mais que Cristo é o nosso Messias. Eu espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.